Maiores erros do contrato temporário. Meu nome é Renan Goulier, sou fundador aqui da Goulier Advogados e estou aqui para falar um pouco de um tema que tem aparecido bastante, que são os maiores erros do contrato temporário. Então, o que a gente vê hoje em dia acontecendo? Tem uma grande onda da terceirização. Depois da lei que permitiu a terceirização, a gente viu as empresas terceirizando, inclusive, a atividade principal, que antes não era permitido. O que era permitido? Era aquelas atividades portaria, recepção, limpeza, essas eram as mais comuns, né? E dentre outras também que podiam ser terceirizadas que não tinham a ver com a atividade principal da empresa. Hoje em dia, pode tudo, mas existem ainda regras, né? Pode tudo, mas com regras. Então, o que a gente tem visto? Uma terceirização desenfreada ali da parte das empresas, tanto da atividade principal quanto das atividades não, das atividades secundárias, e feitas com um contrato temporário, né? O contrato por tempo determinado. Então, o que acontece muitas vezes? Aí que eu vou te falar agora os maiores erros que eu tenho visto ali na contratação do trabalho do trabalhador temporário. Então, existem algumas formas do contrato temporário, né? O mais conhecido é aquele do contrato de experiência, que não deixa de ser um contrato temporário, que automaticamente, né, quando a empresa vai lá, contrata a pessoa, faz o 30 mais 30, né, ou 45 mais 45, que se renova automaticamente. Então, ele acaba sendo 90 dias ou 60 dias porque ele se renova automaticamente, mas ele era para ser só de 30 ou 45. Mas não é desse que eu estou falando. Hoje eu vim falar sobre aquele contrato de prazo determinado, aquele de 180 dias do trabalhador temporário, que é muito comum as empresas contratarem em casos excepcionais de maior produtividade, maior produção, Natal, Páscoa, são características ali desse contrato. Existe uma necessidade temporária da empresa e ela precisa suprir com os trabalhadores, né, temporários. Primeiro erro que eu vejo, que é o maior de todo. No contrato de trabalho, muitas empresas, essas que estão terceirizando de maneira desenfreada, elas estão colocando uma terminologia, enfim, vou simplificar. Na verdade, elas estão colocando até tantos dias. O contrato tem o prazo máximo de 180 dias. O trabalhador por tempo determinado, né? O temporário. Todo mundo chama ele de temporário, mas é um contrato por prazo determinado. E o que acontece? Esse contrato tem que ter um termo definitivo. Ele vai ser de 60 dias, 30 dias e pode ser até 180 dias. Existe uma prorrogação, ele pode ser prorrogado por mais algum tempo ali, mas não pode ser prorrogado como temporário por tempo indeterminado. Daí esse é o contrato normal, né? Que a gente estava falando. Primeiro maior erro é essa questão de colocar até tantos dias, até 180 dias. Não pode. Se está lá até 180 dias, o contrato é de 180 dias. Você não pode dizer, a gente encerrou agora o teu contrato e ele acabou sendo só de 60, acabou sendo só de 80, acabou sendo só de 90. O trabalhador temporário tem aquela expectativa de receber aquele valor por aquele tempo. Claro, depois ele vai poder procurar outro emprego, etc., mas ele tem uma previsibilidade. E a empresa também tem uma previsibilidade. Segundo maior erro, lembra que eu falei do até 180 dias? Então, como não pode fazer essa flexibilização do tempo determinado, o que tem sido feito? Existe uma multa lá. Todo mundo conhece as multas no contrato de trabalho normal, como, por exemplo, a 40% do FGTS. Isso todo mundo conhece. O aviso prévio indenizado. São multas que a gente conhece ali do dia a dia do contrato de trabalho normal. Mas esse contrato de trabalho, ele não tem aviso prévio. Ele não tem multa do FGTS. Mas o que ele tem? A multa do 479 da CLT. E o que diz nesse artigo? Se a empresa der causa para o encerramento do contrato antes do fim dele, ou seja, se não completou os 180 dias e a empresa, vamos supor, demitiu a pessoa nos 30 primeiros dias, 90 dias, ela tem que pagar metade do valor que ela teria a receber. E com tudo incluído, férias, 13º, tudo proporcional. Se ela foi demitida com 90 dias, ela teria mais 45 dias a receber. E a empresa indeniza a pessoa dessa maneira. De novo, voltando no primeiro erro, que daí se torna o segundo erro, muitas vezes acontece da empresa pegar, principalmente as terceirizadoras, né? Ou quando perdem o contrato também com a empresa, simplesmente encerram, dizem que acabou. Mas o que elas estão falando? Que aquele contrato era de até tanto tempo e que foi cumprido da maneira correta. Então, não vai ter direito a multa nenhuma. Isso está completamente errado. Tem direito, sim, a multa, o 479, que é metade do período que falta de trabalho. Terceiro maior erro, confundir o contrato de experiência com o contrato de prazo determinado. O que acontece? São contratos completamente diferentes. O de experiência é naquele começo do contrato indeterminado. Antes dele se tornar um contrato por prazo indeterminado, tem esse contrato de experiência justamente para todo mundo se conhecer, né? 60 dias, 90 dias, que seriam
30 mais 30, 45 mais 45, para justamente todo mundo se conhecer, saber do trabalho um do outro, o funcionário se adaptou, a empresa se adaptou, tá tudo certo. E daí segue tendo contrato por prazo determinado normalmente. O que acontece? Passou esse prazo, férias, 13º, multa do FGTS, tudo também ocorre normalmente. Mas também tem a similaridade que se a empresa demitir a pessoa antes, ela também vai receber metade que ela teria para receber dentro desses prazos. Já o contrato por prazo determinado é aquele lá muito maior, de até 180 dias e ainda prorrogável por mais um tanto de tempo. Então, qual que é a diferença fundamental desses dois contratos? É que exatamente o nome dele. O por prazo determinado, o trabalhador está com a expectativa que ele vai trabalhar por um prazo específico e a empresa vai contratar aquela pessoa por aquele prazo específico. E que nem eu falei, de novo, no segundo maior erro, a multa contratual é muito maior. Que se a empresa demitir muito mais no começo, ainda tem um termo do contrato, ainda tem um prazo do contrato, dias a receber, muito maiores do que no caso do contrato de experiência. Então, a empresa tem que tomar muito cuidado em fazer esse tipo de contratação. E agora nós vamos ao quarto maior erro, que é justamente fazendo o link ali com o terceiro maior erro. O que acontece? A empresa fica prometendo que a pessoa vai ser efetivada. Não é bem assim. Encerrou ali o contrato por prazo determinado, ela não vai ter a multa do FGTS, não vai ter aviso prévio, simplesmente encerrou e a pessoa vai receber ali os dias trabalhados e que ela teria proporcional dos direitos delas. E acabou. É isso, gente. Não vai ter mais nada. Então a empresa, ela vai encerrar no que for mais interessante para ela, porque foi aquilo que foi acordado. Então, muitas empresas acabam fazendo esse contrato com prazo determinado, abusando ali nos erros que eu comentei, do primeiro maior erro, segundo maior erro, o terceiro maior erro, elas abusam esse privilégio, né, esse contrato, e ainda vão lá e ficam prometendo para as pessoas que vão ser contratadas. Isso também está completamente errado. A empresa não tem a menor obrigação de contratar a pessoa, e nem a pessoa também de ser contratada. Então, muita atenção quando esse tipo de coisa, esse tipo de situação acontecendo. Então, esses foram os 4 maiores erros da contratação pelo tempo determinado, que nem eu estava explicando lá no início, isso tem ocorrido muito com as empresas terceirizando e as terceirizadoras utilizando contratos por prazo determinado de até X dias, né, até 180 dias, e depois demitindo as pessoas antes, não deu certo, perdemos o contrato, demitindo essas pessoas antes e não pagando, e que era rescisão no 479, que seria metade do tempo que elas ainda estariam trabalhando na empresa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o tema de hoje, né? Os erros da contratação por prazo determinado. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, nos sigam no Instagram e no TikTok e até a próxima.